Amém? Vocês estão bem? Amém. Cuidar uns dos outros? Amém. Maravilha. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, queridos, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 4, verso de número 35. Novo Testamento, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Eu queria, através dessa mensagem, poder te auxiliar, poder te socorrer, poder facilitar a tua vida, poder levar você a encontrar um lugar que você precisa chegar. A gente precisa chegar em algum lugar com a nossa vida, amém? Porque não dá para ficar no mesmo lugar sempre. É melhor que a gente chegue em algum lugar com a nossa vida do que a nossa vida não sair do lugar. Você concorda comigo? É preferível que você esteja chegando em algum lugar do que a sua vida simplesmente não sair do lugar, né? O tema dessa ministração é em algum lugar. Em algum lugar. Porque a gente precisa, com a nossa vida, casa e família, chegar a algum lugar, né? Mas, por incrível que pareça, eu não sei, existem coisas que acontecem, coisas que não acontecem, que nem mesmo com fé em Deus a gente consegue chegar a algum lugar. Você já viu um negócio desse? Né? Eu estava pensando esses dias, né, que eu estava lá para Okinawa, tal, tudo, refletindo na vida, refletindo em algumas coisas, e me veio, querido, essa mensagem do meu coração, de observar algumas coisas durante muitos anos. Eu estou muitos anos no Japão, eu estou 28 anos no Japão, tem pessoas que eu conheço assim muito tempo já, e já tem pessoas que eu conheço assim desde a época da fralda, vamos dizer assim, porque a gente já é tio, né? Então a gente já viu algumas pessoas nascerem e crescerem, né? E você olha assim, você vê alguns indo e chegando em algum lugar na vida, chegando em algum ponto, e, de repente, você olha assim, você vê muita gente que o tempo está passando e não chega a lugar nenhum. E quando eu falo assim, não chega a lugar nenhum, é realmente aquela pessoa que não chega a lugar nenhum mesmo. Os anos estão passando, a pessoa continua a mesma forma, a mesma maneira, a mesma situação, o mesmo carro, etc, etc. Sabe, a mesma coisa de sempre. Você olha assim para a esquerda, você olha para a direita, assim, em nenhum sentido você consegue perceber que a sua vida foi à frente, foi adiante. E às vezes você até mudou de país já uma ou duas vezes, eu não sei, e de repente você olha assim, puxa, não está indo, e não está indo, e não vai. E algumas pessoas pensam, eu preciso mudar de família, eu preciso mudar de igreja, eu preciso mudar de país, para ver se a minha vida consegue chegar em algum lugar, né? E observando essas questões todas, eu percebi, queridos, que depende de alguns fatores para que a nossa vida possa chegar em algum lugar, queridos, amém? Aqui em Marcos, capítulo 4, verso 35, somente esse versículo 35, diz assim, né? Uma palavra que Jesus disse. Ele disse, e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Amém? Até aí somente. Orem comigo, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração nesse lugar. Nos ajude nesse dia a romper com toda forma de estagnação. Em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, eu ministrei na célula de alguém sobre aquela passagem que Jesus, ele tem o poder para dissipar tempestades, de acalmar tempestades e trazer paz no meio de toda a tormenta que a gente possa estar passando. Amém? Mas quando eu comecei a ler aquela passagem, e nessa passagem, o primeiro versículo que aparece é esse aqui, o 35, que diz que Jesus, ele falou aos discípulos, olha, vamos para outro lado. Quando eu li esse versículo, aí já veio essa mensagem no meu coração daquilo que eu tinha refletido lá em Okinawa,
Aí juntou tudo, uma coisa com a outra, e eu falei, eu preciso trazer essa mensagem. Porque você vê aqui Jesus pegando os seus discípulos de um ponto e levando eles a um outro ponto. Amém? Você sempre vai ver Jesus encontrando pessoas, ou pessoas encontrando Jesus, e essas pessoas, queridos, saindo de um ponto, indo para um outro ponto. Saindo de uma situação e indo para uma situação melhor. Saindo de uma forma que elas estão e indo para uma outra forma. E pensando nisso, queridos, eu comecei a olhar na palavra de Deus, e na palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que encontraram Deus, que encontraram Jesus, e que a vida delas não continuou da mesma forma, não continuaram da mesma maneira. Elas foram levadas de um ponto para outro, elas foram levadas de uma situação para outra, elas sempre foram levadas para frente. Nunca elas continuaram paradas no mesmo jeito, na mesma situação, e nunca elas retrocederam para trás, queridos. Você vai ver sempre Deus levando pessoas adiante, levando a vida das pessoas para frente. E é o que nós queremos. Nós queremos ir para frente. Nós não queremos andar para o lado que nem caranguejo, e nós não queremos andar para trás, porque a pior coisa é a nossa vida andar para trás. Isso é pior do que estar estagnado ainda, né, gente? Estar estagnado é alguma coisa, agora começar a ver a vida andar para trás é pior ainda. Agora, quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você vai ver que nós temos um Deus que quer fazer com que a nossa vida vá para frente, e não para os lados, e nem para trás, queridos. Um exemplo disso é a vida de Moisés. Você olha a vida de Moisés, você vê aquele homem desesperançoso, aquele homem que perdeu, vamos dizer assim, o seu futuro, e de repente está cuidando de bichos, cuidando de animais no deserto, e ele tem um encontro com Deus, e dali em diante ele sai daquela situação, e ele passa a se tornar o maior libertador da história bíblica e da história do povo de Israel. Um outro exemplo disso também, queridos, a vida de José. Nossa, como nós aprendemos com a vida de José. José era uma pessoa que foi vendido como escravo de uma forma injusta, mas que também teve um encontro com Deus, e a sua vida não permaneceu da mesma forma, não permaneceu da mesma maneira, não continuou estagnado, saiu de uma vida de escravidão e se tornou governador da terra do Egito. E vários outros exemplos da Bíblia, gente, acontecem dessa forma e dessa maneira. Aqui você vê os discípulos de Jesus também, que eram simples pessoas, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas do mar, pessoas do campo, que tiveram encontro com Jesus, e depois desse encontro, Jesus moveu a vida deles para adiante, para frente, se tornaram discípulos do Senhor Jesus, apóstolos da igreja. Então, você olha assim, você vê que Deus quer levar a nossa vida, queridos, à frente, adiante. Ele não quer nos manter na estagnação, mas, observando algumas coisas, como eu disse, existem algumas razões pelo qual a vida de muitos não vão para a frente, não vão adiante, continuam ali parada, continuam ali sem mudança, uma estagnação terrível, e que o Senhor Deus, nesse dia, Ele possa quebrar, Ele possa destruir, Ele possa libertar na sua vida toda e qualquer forma de estagnação que você esteja vivenciando até este prezado momento, queridos. Amém? Se você quer chegar em algum lugar com a sua vida hoje, queridos, permita que Deus, então, te leve para este lugar. Amém? É sempre melhor chegar em algum lugar do que ficar parado no mesmo lugar, né, queridos? E uma coisa que eu tenho percebido, que nós precisamos permitir que Deus nos leve adiante. Você já parou para pensar nisso? Nós queremos ir adiante, mas por alguma razão, tem coisas que nos prendem, tem coisa que nos falta, e tem pessoas que não permitem ser levadas adiante. Eu conheço muita gente que está parada, que está estagnada no tempo, na vida, queridos, porque ela está presa, ela está gostando daquela situação.
Aquela situação de estagnação, aquela situação de paralisia, aquela situação de aparente impotência, às vezes leva a pessoa a se tornar dependente, queridos, de uma atenção, de um cuidado que vai torná-la escrava. Escrava. Então ela não sai daquilo, ela não vai para frente, porque aquilo de alguma forma traz atenção para ela, traz cuidado sobre a vida dela, mas ela não sai daquilo nunca, né? Então, para que a gente possa ir adiante, é necessário que a gente realmente venha querer ir adiante e que a gente deixe toda aquela posição de vítima, de vitimismo de lado, porque senão a gente não sai do lugar, queridos. A gente ficar ali curtindo as dores, curtindo uma fossa, curtindo aquela situação terrível, não nos vai levar a ponto nenhum com a nossa vida, querido. E nós precisamos fazer a nossa vida ir adiante, porque nós temos uma vida curta. Essa é a verdade. Né? Eu posso dizer agora como Davi, né? Um dia eu fui jovem, não sou velho. Mas um dia eu fui jovem, hoje já não sou velho, viu? Não estou nem na meia idade ainda. Mas já fui jovem, já deixei de ser jovem, ou seja, a vida passa rápido, queridos, rápido. Então, a gente tem que permitir que Deus nos leve adiante. E para que Deus nos leve adiante, queridos, a gente precisa ter algumas coisas na nossa vida, a gente precisa ter alguns ingredientes, algumas virtudes na nossa vida. Você tendo essas virtudes na sua vida, você tendo esses ingredientes, vai facilitar Deus te levar adiante. Amém? Você quer que Deus leve a sua vida adiante? Amém? Então, é necessário que você observe algumas coisas básicas que nós precisamos ter na nossa vida para que o Senhor nos conduza adiante com tudo aquilo que nós temos. Amém? Eu fiz aqui, queridos, uma lista de 7. A gente gosta, né, de 4, ou de 7, ou de 10, né? Eu coloquei 7 aqui para não ficar cansativo, para a gente terminar hoje, para a gente ir logo para casa, né? Para a gente comer logo a nossa cantina. Mas não é só 7, queridos. Mas eu coloquei aqui 7 porque são os mais básicos, Porque eu observando, gente, a vida de muitas pessoas ao longo desses anos, eu comecei a notar um padrão. Olha, esse aqui vai para frente, esse aqui não vai. Por quê? Eu comecei a notar um padrão. Eu comecei a notar uma ausência de virtude na vida de algumas pessoas que ainda tendo fé em Deus, não vai para frente. Por quê? Por que será? Porque está faltando esses ingredientes aqui. Não é tudo, mas é o básico, ok? Número 1, se você está anotando, Marcos 12, 33. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de número 33, que diz assim: e que amá-lo de todo o coração, aqui está falando de amar a Deus, e de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui quem está falando é Jesus. Aqui Jesus está dando a maior dica, gente, para a nossa vida. Ele está dizendo assim, ó, que antes da gente fazer qualquer outra coisa, antes da gente assumir até uma posição religiosa, antes da gente ter atitudes religiosas, uma coisa que fala mais alto até mesmo do que ter um comportamento religioso, do que ter dogmas religiosos, ele está dizendo aqui, olha, certifique-se que Deus está em primeiro lugar na sua vida, e isso para valer. Para valer. Eu conheço muita gente que diz, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida, eu vou no culto todo domingo e tal, tudo. Mas, espera aí, tem certeza que você tem Deus, mas para valer mesmo na sua vida, querido? Porque tem muita gente que tem Deus, mas Deus não tem ele. Porque ele tem reservas, porque ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo com a palavra, ele não tem vida de oração, ele não tem adoração a esse Deus. Você está me entendendo? Se você quer que a sua vida vá adiante mesmo, de verdade,
Tenha Deus e para valer na sua vida. É o que Jesus está dizendo aqui, ó queridos, de coração, de entendimento, de alma e com todas as suas forças. Todas as suas forças. Colocar energia nisso. Você coloca força nesse relacionamento que você tem com Deus ou não? Ou simplesmente você vai indo aqui, vai tentando daqui, dar o resto do seu tempo, dar o resto que sobrou de você para Deus. Aí não vale, gente. Isso não vale. Eu me lembro dos meus dias sem Deus nesse mundo e achava que tinha Deus do meu jeito. E quando eu tinha Deus do meu jeito, eu não ia para lugar nenhum, o meu casamento não estava nem andando de lado, estava andando para trás, a nossa vida estava andando, era para trás. A gente chegou um dia que a gente estava em Hokkaido, sem nada, com 2 malas na mão, mais nada, né? Sem Deus, para valer, queridos, olha, você não vai chegar a lugar nenhum mesmo, porque a Bíblia diz assim, ó, sem Ele nada podeis fazer. Então, se você quer chegar em algum lugar com a sua vida, com sua casa, com a sua família, certifique-se, em primeiro lugar, que você tem Deus aí na sua vida para valer, que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Amém? Amém. Número 2, Efésios 1, verso 11. Efésios 1, verso 11 diz assim, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Se você quer chegar em um lugar com a sua vida, em primeiro lugar, tenha Deus e tenha Ele para valer mesmo na sua vida. Segundo, saiba qual é o seu propósito de vida. Eu vejo um montão de gente, para baixo e para cima, andando para baixo e para cima, fazendo de tudo, menos aquilo que ele foi criado para fazer e ser. Propósito é o sentido pelo qual você está vivo. E a maioria das pessoas não sabe por que está vivo, não sabe por que nasceu, não sabe o que veio fazer nessa vida. Se você não sabe o que você veio fazer nessa vida, então ter dinheiro, chegar em algum lugar, chegar a algum ponto, não vai acontecer. Eu vejo pessoas trabalhando e trabalhando e trabalhando por seu pão de cada dia, isso é bom. Mas, querido, para você chegar em algum lugar, a primeira coisa, busque a Deus de verdade, e buscando a Deus de verdade, Ele vai te dar o teu propósito. Está aqui a Zoe nasceu por quê? Só para fazer a vida do Endo e da Bruna feliz? Muito mais do que isso. Veio cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. Teu propósito está em Deus e só pode ser cumprido através de Deus. Agora, se você não tem Deus para valer, não tem como saber seu propósito. Não tendo Deus, não tendo propósito, vai trabalhar, simplesmente trabalhar e vai morrer, não vai chegar a lugar nenhum, porque está sem propósito. Sem propósito nós não chegamos a lugar nenhum, queridos. E nós precisamos entender que o nosso propósito precisa ser buscado em Deus. Não adianta você perguntar para essa figura que está do seu lado, qual é o meu propósito? Teu propósito é Deus que te dá, querido, é Ele que te capacita a viver este propósito. Amém? Agora, mais do que saber qual é o seu propósito, é você continuar no propósito. Eu vejo assim, tem muita gente. Aí busca Deus. Aí Deus fala para ele assim, olha, seu propósito, querido, é ser um padeiro. Não quero ser padeiro, quero ser mecânico, quero mexer com peça, com ferramenta. Infeliz, vai trabalhar com pão. Não queira ser mecânico. Esse é o propósito. Confia em Deus, vai dar certo, meu. Não tem uma empresa aí no Japão, gente, que vende pão. Aí a mulher, gente, virou empresária vendendo pão. Tem um monte de gente que não sabe o propósito. Quando sabe, não quer. Quando tem um propósito, quer viver o propósito da vida do outro, isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Ai, o meu sonho é ser jogador de futebol, com essas canelas secas, com essa perna torta, não vai dar certo nunca. Ouça Deus, escute a Deus, que Ele quer da sua vida, querido. Persiga isso, viva isso, e viva isso com intensidade, viva isso com poder, querido, amém? E não saia daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Eu vejo pessoas aí trabalhando no Japão,
alguns até juntando dinheiro, e não sabe o que faz com aquilo. Não sabe o que faz com aquilo. Por que ter dinheiro se não tem propósito? Vai terminar em nada. Viva uma vida para Deus, para valer. Viva uma vida com propósito. Propósito de Deus para a sua vida, querido. Não o seu plano mirabolante. Às vezes o seu plano mirabolante é algo que Deus deu. E às vezes eu vejo que tem pessoas obstinadas, gente, obstinadas. Não, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser empresário. Os anos estão passando e não chega a lugar nenhum. Porque não é isso. Vai diante de Deus e ouça, ouça. Se Deus falar para você, olha, eu quero que você simplesmente cuide da sua família, ame sua esposa, eduque seus filhos, ensine eles a lidar com a vida. E se for somente isso, você vai viver infeliz? Mulher, e se for somente para você tomar conta da sua casa, amar o seu marido, fazer aquele ovinho que ele gosta, você vai viver infeliz? Porque você vê os vídeos e as pessoas, isso, aquilo, tudo, são os outros. Você é você, querido. Entenda isso, que o propósito de Deus te traz satisfação, te traz paz, te traz contentamento. Você vai ser próspero dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Número 3, Provérbios 22, verso 29. Provérbios 22, verso 29, diz assim, ó, viste um homem diligente na sua obra? Quantos aqui sabem o que é diligente? Levanta a mão. Ok, nós vamos explicar. Viste uma pessoa que é diligente no que faz, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22, verso de número 29. Aqui não está dizendo, querido, que ser pequeno dá medes. Não é isso. Aqui não está dizendo que ser pequeno é ruim. Está entendendo? Mas aqui a Bíblia está nos dando um alerta, gente, para aquilo que eu chamo de foco. Foco. Tem gente que não tem foco na vida. Aqui, a Bíblia está dizendo assim, ó, o homem que é focado no que faz, perante reis será posto. Não é que você vai estar na presença do rei mesmo, entendeu? Mas está dizendo aqui, ó, que você, quando faz algo de forma focada, você vai ser elevado. Você pode chegar a um lugar aonde, se você não for focado, você não chegaria. Quem já ouviu falar do bobo da corte? Você já ouviu falar do bobo da corte? Que seria nada mais, nada menos do que um palhaço, do que um comediante, que se apresentava na presença do rei para fazer o rei rir, ficar alegre. Agora, esse homem que se apresentava na presença do rei como bobo da corte, gente, estava montado na grana. O cara fazia muito bem o homem rir, fazia muito bem o homem dar gargalhada, e o pessoal fala, lá o bobo da corte. O bobo da corte está assim, ó, tá com um animal lá, está com um gadinho bom, está com uma fazendinha, está com um sítiozinho bom, excelente, só na presença lá do rei, porque ele faz a melhor piada que tem, a melhor palhaçada que tem, ele faz aquilo, e ele é colocado, então, na presença do rei. Queridos, tem gente que tem Deus para valer, tem gente que sabe qual é o seu propósito, mas tem gente que não tem foco naquilo, gente. Meu Deus do céu! Eu conheci pessoas que vieram para o Japão assim, focada. Olha, eu vou fazer isso, em tantos anos, isso, aquilo, outro, mais isso, tal. Tudo esquematizado, tudo bonitinho. Aí, quando chega no Japão, aí alguém, vamos pescar? Ele vai pescar. Vamos passear? Vamos passear. Vamos na Universal? Vamos na Universal. Vamos ali na Disneylândia? Vamos na Disneylândia. Vamos na Casa do Chapéu? Vamos na Casa do Chapéu. Vamos na disco hoje? Vamos na disco hoje. Vamos comprar carro novo? Vamos comprar carro novo. Vamos pescar? Vamos pescar. Meu, aí se perde. Não que essas coisas sejam erradas, mas você olha algumas pessoas, gente, só vive disso.
Ele não tem foco. Você veio aqui no Japão por causa do quê? Por causa de uma casa, por causa disso e por causa daquilo outro. Mas aí basta ele sair, dar uma passeada no shopping, pronto. Eu preciso ter esse sapato. Eu preciso ter isso. E, não tem foco em nada. Vive totalmente distraído. Não, agora eu vou pegar sério. Não, agora eu vou pegar zangueô. Não, agora eu vou trabalhar firme, isso, aquilo, outro e tal. Tudo. Quando você vê a pessoa, cadê ele? Está passeando. Só vive de passeio, está distraído. Todo mundo que chama ele vai para todo lado, ele faz de tudo. Não tem foco, não tem foco. Foco na vida. Tem gente que não consegue manter o foco em nada. Sempre está indo de um lugar para o outro, de uma coisa para outra, nunca termina, nunca acaba em nada, sempre olhando para tudo e ao mesmo tempo para nada, sempre se distraindo. Falta de foco, Seja focado no que você estiver fazendo. Seja aplicado no que você está fazendo, querido. Senão você não vai chegar a lugar nenhum com a sua vida. Número 4. Mateus 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, verso 13. Quem perseverar até o fim, será salvo. Aqui está dizendo já de forma clara. Quem vai ser salvo? Quem perseverar. Quem vai chegar ao céu? Quem que vai para o céu? A Bíblia está dizendo aqui, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, se desistir no meio, não vai ser salvo. Se desistir quase no final, também não vai ser salvo. Se desistir no começo, também não vai ser salvo. Se desistir em algum momento, não vai ser salvo. Ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus está dizendo aqui, você quer chegar ao céu, você quer chegar lá, olha, persevera. Persevera, tenha perseverança, Eu tenho visto pessoas que não chegam a lugar nenhum porque não têm perseverança. Desiste fácil, para muito fácil, larga as coisas muito fácil. Quantas vezes eu vi pessoas que Deus deu propósito para ela, deu um chamado para ela, deu uma situação para ela, Deus confirmou, olha, isso aqui é para você, olha, isso aqui é seu e tal, tudo. Aí ele começa a enfrentar alguns desafios, ele começa a enfrentar alguns problemas, Guilherme. Aí sabe o que acontece? Ele para, ele desiste. O primeiro teste que ele é reprovado não aparece mais, fica envergonhado, fica prostrado, não persevera, não vai à frente, não vai adiante. Você quer a coisa, persiga, persevera, não para, não desista. Nós somos hoje uma geração que persevera muito pouco, muito pouco. Olha só, ter perseverança vai nos levar a algum lugar, sem ela não chegaremos em lugar nenhum. Muitos não sabem perseverar, logo desistem, logo param, vivem desistindo, não podem ouvir um não, que já param, não podem ser contrariados, não podem passar por uma reprovação e já estão desistindo. Tem coisa que é sua, tem coisa que Deus te deu, tem coisa que Deus confirmou na sua vida, querido, mas você vai ter que ter perseverança. Ainda que o negócio venha de Deus, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar contrariedades. Persevere, queridos, amém? Número 5, Provérbios 25, o verso de número 28. Esse aqui eu acho que é o pior de todos, gente. Provérbios 25, verso de número 28. Acharam? Diz assim, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Do que nós estamos falando aqui? De domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio. Sem domínio próprio, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com sua vida. Você não vai levar seu casamento a lugar nenhum. Você não vai levar sua família a lugar nenhum. Sem domínio próprio, gente, vai implodir tudo. Vai explodir tudo que você tiver na sua vida. Direção, unção, graça, virtude, vida financeira, bens materiais, conquistas materiais, conquistas pessoais.
Se você não tiver domínio próprio, vai explodir a sua vida. A sua vida não vai chegar a lugar nenhum. E é uma coisa que eu mais tenho visto hoje na vida de muita gente. Falta de domínio próprio, gente. Meu Deus do céu. Qualquer coisa faz perder o chão. Qualquer coisa faz perder a cabeça. Qualquer coisa ele explode. Qualquer coisa ele implode. Ele está sempre explodindo com alguém. Ele sempre está explodindo com algum amigo. Ele sempre está explodindo com algum irmão. Ele sempre está explodindo com o marido. Ele sempre está... Ele não. Ela sempre está explodindo com ele. Sempre explodindo com as crianças. Sempre explodindo com o ranchô, com o sachô. Com todo mundo, gente. Ele é uma granada. Aí me fala, como é que você vai chegar em algum lugar, você sempre explodindo, explodindo situações, explodindo bênçãos que Deus te deu, oportunidades que Deus te deu, você vê um miserável, ele ora, eu quero aquele emprego e tal, porque aquele emprego ele vai romper, aquele emprego vai tirar ele da estagnação. Aí o que acontece? Ele entra naquele emprego, a primeira coisa que acontece, ele explode. Eu escutei uma coisa tão besta. Eu estava lá em Okinawa, e eu consegui entrar na base militar. Olha o sonho de criança. Conheci um fuzileiro naval, aí a gente conseguiu entrar na base americana. Aí estavam contando as histórias. Gente, olha só o que a falta de domínio próprio causa na vida do ser humano. É difícil você entrar numa base militar. Quanto mais você trabalhar lá dentro. Aí, de repente, gente, uma brasileira consegue, gente, um trabalho lá dentro da base. E ela vai trabalhar lá com as mulheres, as esposas dos oficiais e tal, tudo. Vai dar condicionamento físico para elas. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Quem tem uma oportunidade como essa, gente? Aí a bacana está lá na base, dando aula para as mulheres dos militares e tal, tudo. Aí, na hora de ir embora, um pequeno probleminha no passe dela. Aí, o soldado, o sentinela, pergunta para ela assim, olha, isso aqui não está muito bem, isso aqui não está muito legal. O que foi que aconteceu? Aí, o que acontece? Aí, a pessoa se acha a dona não sei do quê. Aí, a pessoa explode. Você está pensando que eu sou quem? Quem você pensa que eu sou e tal e tudo? E começa a discutir com a autoridade, e começa a discutir com o sentinela, e começa a bater boca, e começa a ofender a pessoa. Aí prenderam a pessoa. Não me toca, não me rela, aquela coisa toda, aquela baixaria toda. Salinha, para dizer assim, entre outras palavras, né, quase uma prisão. Foi para a salinha, foi interrogada, foi investigada, deram uma geral no carro. Moral da história, perdeu o passe. Não entra mais, perdeu a boquinha, não vai dar mais aula, vai voltar agora para a Haiti, quem trabalha na fábrica. Falta do quê? De domínio próprio, pessoal. Quantas pessoas estão perdendo situações e não chegando a lugar nenhum por causa disso, por causa de falta de domínio próprio. Aqui a Bíblia está falando assim, uma cidade sem muro, sem proteção, tudo entra, tudo sai, é uma desordem, é uma bagunça, não tem limite, não tem fronteira, não tem proteção nenhuma. Assim é a falta de domínio próprio na nossa vida, queridos. Domina, segura a ponta aí, meu. Segura a bola. Segura, meu. É ruim abaixar a cabeça? Mas vai levar você a algum lugar. Eu vejo um monte de gente chegando assim, todo nervosinho. Levei com o Bi hoje. Não leva o desaforo para casa. Mas também não leva dinheiro. Não leva promoção. Fica desempregado. Tem gente por aí que é tão barraqueiro que não consegue mais nem ser visto mais na província onde mora. Tem que mudar de estado. Entendeu? Falta de domínio próprio. Segura a onda, meu. Segura. Aqui, ó, sem domínio próprio não chegamos a lugar nenhum. Tem gente que não se domina, não sabe controlar o comportamento, não sabe controlar a atitude, a boca, não pode ver uma promoção, gasta mais do que tem, falta de domínio próprio. Nunca consegue se manter dentro dos seus planos, falta de domínio próprio. Vive se sabotando, vive explodindo com os outros, explodindo situações, explodindo empregos e oportunidades, sem domínio das emoções. Muitas pessoas que têm problemas financeiros quase sempre têm um desequilíbrio emocional. Não estou dizendo todos,
Ei, presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma coisa que eu tenho percebido. Muita gente que não está conseguindo chegar a lugar nenhum, que está parado, está estagnado e que tem muito problema financeiro, quase sempre está associado com desequilíbrio emocional. Se você parar e refletir, você vai ver um paralelo. Todo mundo que fica desequilibrado emocionalmente, as finanças vai lá embaixo, explode. O dia que você vai trabalhar desequilibrado emocionalmente é o dia que você implode com o seu serviço, é o dia que você explode com as pessoas. Só que tem gente que vive sempre desequilibrado emocionalmente. Vai ter situações que vão acontecer que vai nos desequilibrar emocionalmente, certo? Nós somos ser humano, mas toda hora, todo momento, todo instante, toda situação, sempre está desequilibrado emocionalmente. E isso vai sabotar a sua vida financeira, isso vai sabotar aquilo que você conseguiu como vantagem na sua vida. Ei, controle-se! Eu não estou conseguindo, é difícil demais me controlar. Peça ajuda do Espírito Santo. Por isso que o ponto número 1 aqui é: tenha Deus na sua vida. E tenha Ele para valer, tenha Deus para valer na sua vida, porque Ele vai ajudar você a se controlar. Você vai ouvir aquela voz dentro de você assim: se controla, criatura, se controla, criatura, se controla, fecha a sua boca. 6. Provérbios 3, verso 3 e 4. Provérbios 3, verso 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Amarra isto no teu pescoço, escreve isto no teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Amém? 6º tópico, fidelidade. Você já ouviu essa palavra fidelidade? Você só escutou aquilo lá que o pessoal fala, né? Os gaviões da fiel. Né? Os gaviões da fiel. Nós é fiel e não sei o que tem das contas. Eu olho assim, que eu só consigo ver que as pessoas são fiéis ao time de futebol. A mais nada. Tirando isso tudo, a gente é fiel no quê? Às vezes eu fico pensando aonde. Mas, olha só. Aqui a Bíblia, a gente está falando de fidelidade. Fidelidade que está associado, benignidade. O que é isso, pastor? Bom. Seja bom. Se você for fiel, você vai ser bom. E aqui está dizendo assim, você sendo uma pessoa bom e tendo fidelidade, e você amarrar isso na sua vida, quando fala aqui de pescoço, não é você pendurar a jaca no pescoço, é você amarrar isso na sua vida, é você ter isso na sua vida para valer. Dentro de você, enraizado no teu coração. Olha só que ele diz assim, ó, em algumas versões está assim, ó, você vai encontrar favor aos olhos de Deus e dos homens. Não só diante de Deus, mas também dos homens. Se você for encontrado fiel, a oportunidade não vai te faltar. Se você for fiel a Deus e o que você faz, as portas, a vida vai abrir para você. Agora, é uma virtude que falta na vida de muitas pessoas, queridos, a fidelidade. Né? Você é fiel, no que você é fiel? Você é fiel a Deus, você é fiel ao seu cônjuge, você é fiel aos seus amigos, você é fiel aos seus relacionamentos, você é fiel à sua igreja. Tem gente que não é fiel em nada e a ninguém. E sem fidelidade a vida não sorrirá para nós. A fidelidade traz favor dos homens e de Deus, gente, de Deus. Fidelidade, gente. Para com esse lance, em nome de Jesus, que você vai largar o seu cônjuge. Seja fiel. Agora a coisa ficou feia, quer sair fora. Para com isso. Em nome de Jesus, está repreendido aqui todo espírito de divórcio, de separação. Vamos ser um povo fiel, gente. Vamos ser fiel àquilo que nós prometemos um ao outro. Vamos ser fiel a Deus, vamos ser fiel ao nosso cônjuge, nossa casa, nossa família, nossos amigos. Vamos ser fiel na fábrica. Ou você é daquele que a hora que a coisa aperta, você pula fora. Cadê a fidelidade nisso tudo, pessoal? E aqui está dizendo que se você for uma pessoa fiel, a vida vai sorrir para você e Deus vai sorrir para você.
Eu já vi gente na fábrica que se tornou chefe de seção sem falar Nihongo. Você já viu isso? Porque o cara não falta, não chega atrasado, o cara é madime. O chefe olha assim e fala assim, não, a partir de hoje você vai ser o rancho da seção. E você começa a liderar japoneses e você vira chefe, mesmo sem falar o Nihongo, mas porque você sabe fazer o serviço muito bem e porque você mostrou que é fiel, aí ele te promove, o Senhor te promove, a vida te promove. Vamos ser fiel, pessoal, amém? Por isso, primeiro ponto, tenha Deus na sua vida para valer. Deus me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser fiel. O barco está afundando, mas me ajuda a ser fiel. Aleluia, amém? Para com essa conversinha, que eu vou largar, eu vou embora, eu vou te abandonar, e tal, e aquilo tudo. Seja fiel, querido. Seja fiel, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, amém? 7º ponto e último, 15 para meio-dia, quem está com fome. Ter humildade. Provérbios 29, verso 23. Provérbios 29, verso de número 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá. A arrogância na vida abate a gente. E está dizendo aqui que vamos ser honrados se nós tivermos humildade. Todo mundo é humilde, né? Só o nosso vizinho lá que não é humilde, né? Todos nós somos humildes, principalmente nós crentes. A gente acha, estou indo na igreja, eu sou humilde. Não. O que tem de crente orgulhoso, o que tem de obreiro orgulhoso, o que tem de pastor orgulhoso, o que tem de pessoas do clero religioso orgulhosas, é horrível. Todo mundo, gente, todo mundo tem uma dose de orgulho na vida. Tem que ter uma certa dosinha de orgulho, porque senão você também se vende por nada, você está me entendendo? Mas tem gente que é um poço de arrogância. Tem gente que transpira, tem gente que respira, tem gente que exala arrogância, gente, é por demais arrogante, demais da conta, gente, e gente assim não chega a lugar nenhum na vida. E todos nós achamos que nós somos muito, muito humildes e tal, tudo porque, afinal de contas, nós abrimos o nosso coração para Jesus. Então, só pessoas humildes fazem isso, né? Olha a vida de Pedro. Abriu a vida para Jesus, mas até um certo ponto não era humilde de coração. A vida teve que chegar no momento e pá, quebrar ele no meio. Jesus estava falando assim, cara, não é isso, cara, não é isso, cara, não é isso, cara, presta atenção e tal, tudo. Não, Senhor, até a morte, né? Era cheio de si, era cheio de orgulho, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, que essa arrogância vai nos abater, vai abater. De repente o tapete vai ser puxado. E nós sabemos que Deus exalta os humildes de coração, e a vida também. Tem pessoas que não são, tem pessoas que são por demais arrogantes, e muito arrogantes, e só vendem arrogância. A arrogância não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a ficarmos estagnados. Eu conheço muita gente que está parada na vida, gente, porque é arrogante. Olha, tem aquele baito para fazer, e só sobrou aquele baito na cidade para fazer. Eu não vou me rebaixar agora para fazer este baito. Eu sou formado. Não, de jeito nenhum. Eu vou me submeter a uma situação dessa, e o cara está comendo água com banana, e está aquilo lá que ele pode fazer, mas não, eu sou formado, de jeito nenhum, eu vou me manter, eu vou me rebaixar essa condição. Eu conheço pessoas, gente, que estão desempregadas há 4 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, gente. Você sabe o que é viajar para o Brasil? Algumas vezes, aliás, você sabe o que é viajar para o Brasil 28 anos depois de você encontrar pessoas na mesma situação, 28 anos depois, estão desempregadas ainda. Aí você fala, cara, por quê? Porque eu não encontrei o serviço na minha área. Cara, por que você ainda está parado? Porque eu ainda não encontrei colocação na área a qual eu sou formado. 28 anos, peraí.
Não dá. Eu conheço muita gente assim, gente no Japão também. Você pode fazer aquilo, e aquilo que dá para ser feito, e aquilo que tem para hoje. Então faça, querido. Não tem vergonha nenhuma você trabalhe uma coisa digna. Você vai fazer um baita no McDonald's, não importa se o seu irmão vai aparecer lá para comprar no drive-thru, não importa. Tem vergonha do quê? Vergonha é ficar parado, vergonha é ficar estagnado, vergonha é ficar duro, sem nenhum tostão no bolso. Jesus, amado, nos livre disso, gente. É preciso ter humildade no nosso coração. Amém? Concluindo aqui, queridos, né? Essas são apenas algumas das virtudes básicas que precisamos ter para que venhamos permitir Deus nos levar adiante. Essa é a vontade de Deus, sempre levar você adiante, sempre levar você à frente. Mas você tem que ter essas virtudes aqui, ó, básicas. Isso é o mínimo que nós podemos ter na nossa vida. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, eu estava refletindo, eu ia colocar, mas não deu tempo, mas é uma coisa em que eu tenho visto parar a vida de muita gente. Você ficar preso com pessoas. Que é uma coisa que vai estagnar a vida de qualquer pessoa, gente. É você ter ressentimentos guardados no seu coração. Ao longo desses anos, eu no Japão, eu tenho visto tantas pessoas com oportunidade, dominando o inglês, dominando o japonês, e não chegando a lugar nenhum, porque abriga no coração muito ressentimento, muita falta de perdão, queridos, muita revanche, sentimentos de vingança, etc. Esse é o pior de tudo que pode acontecer conosco. Você pode mudar de país, você pode mudar de moeda, você pode mudar de cargo, você pode mudar de casa, mas se o seu coração abrigar ressentimentos contra qualquer pessoa, a sua vida ela não vai ficar estagnada, ela vai andar para trás. Ela não fica parada, ela anda para trás. Eu conheci pessoas ao longo dos anos que vieram para o Japão só para provar para algumas pessoas que têm capacidade de vencer na vida. Eu já escutei pessoas dizendo assim, eu estou voltando agora para o Brasil para esfregar na cara das pessoas que eu consegui, que eu venci. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu quero fazer isso, aquilo, outro sozinho, porque quando eu fizer e alcançar vitória, eu vou comemorar sozinho também, porque isso e aquilo, outro. Certifique-se que você não está preso com ninguém. Seja livre de coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos colocar de pé e vamos estar orando e colocando diante do Senhor áreas da nossa vida que estão paradas, gente, estão estagnadas, não vai para frente de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E se de repente você, ouvindo essa mensagem, percebeu que algumas dessas virtudes te faltam, você não tem elas, eu queria orar com você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, se rendendo a Deus. Quantas vezes a gente tem que vir aqui na frente, pessoal? Você já perguntou isso? Porque toda vez a gente tem que vir na frente, a gente tem que vir na frente quantas vezes for necessário, até que aquela situação na nossa vida se resolva. Não é porque você veio uma, duas, três, não é porque você está vindo a vida toda, vamos dizer, aqui na frente, e não resolveu, que você não vai vir mais. Tem que continuar vindo, e manifestando a sua dependência diante de Deus, que você não tem essas virtudes, que faltam essas virtudes. Né? Uma coisa que com certeza, queridos, que com certeza faz a nossa vida ficar parada, estagnada, gente, é o pecado. A partir do momento que você ceder para o pecado, a Bíblia fala assim que você se torna escravo do pecado. Sabe quando você se torna escravo do pecado? A Bíblia fala que quando aquele pecado ele conseguiu dominar você, a Bíblia fala assim, você se tornou escravo daquilo que você se rendeu.
quando você se torna escravo do pecado, porque aquilo venceu a sua vida, o escravo, gente, ele não tem perspectiva de vida. O escravo, ele não tem como sonhar em que a vida dele vá para frente, que a vida dele vá adiante, porque ele é escravo. Isso aqui a gente precisa entender perfeitamente. Se você tem Deus na sua vida, se você tem propósito de Deus na sua vida, se você é uma pessoa focada, se você é uma pessoa aplicada, se você é uma pessoa que tem domínio próprio, mas em algum momento você cede para o pecado, é nessa hora que você se torna escravo do pecado. E o escravo, querido, ele não tem nada na vida, ele não consegue nada na vida, ele não pode chegar a lugar nenhum, ele não pode sonhar, ele não pode desejar ter dias melhores, porque um escravo, ele não tem nada, ele não é digno de nada, a não ser que alguém olhe para ele com misericórdia e decida libertar ele, e decida dar para ele uma vida digna. Aí então aquele escravo, ele é liberto daquela situação, então ele pode agora então ter uma vida normal. A boa notícia é que se você se tornou escravo do pecado, se o pecado voltou a dominar a sua vida, a boa notícia é que se você não tem alguma dessas virtudes, há alguém hoje que olha para você com graça, alguém que hoje olha para a sua vida com olhos de misericórdia e com desejo de libertar você, querido, do poder do pecado, de libertar você de toda e qualquer forma de estagnação. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Ele é o libertador, Ele é o salvador das nossas almas e das nossas situações adversas também. Se você sente de vir até Ele hoje e pedir para Ele te salvar da estagnação que a sua vida esteja passando, que você esteja vivendo, ou você que caiu esses dias no pecado, voltou a ser escravo do pecado e quer ser liberto, Jesus está aqui hoje, querido, para nos libertar e fazer com que a nossa vida vá para o outro lado da margem. Jesus quer levar a nossa vida em diante. Jesus quer que a sua vida vá para a frente, não para o lado e nem para trás. Mas para isso é necessário nós nos rendermos a Ele, nos colocarmos diante da sua presença e pedir: Senhor, nos ajude, nos socorra, rompa com essas estagnações, nos dê graça, nos dê domínio próprio. Vamos orar, queridos, em nome do Senhor Jesus. E você sente, se você sente que sua vida, mesmo com Deus, não tem chegado a lugar nenhum, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos orar a Jesus hoje juntos, para que Ele venha trazendo libertação, para que Ele venha trazendo uma mudança, porque o propósito de Deus é que a nossa vida vá para a frente. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar, vamos orar. De repente você está aqui no Japão há tantos anos e sua vida financeira não chegou a lugar nenhum, sua vida ministerial não tem chegado a lugar nenhum, seu casamento não tem chegado a lugar nenhum, sua família, você não tem conseguido levar ela a lugar nenhum. Você tem se esforçado, você tem se aplicado, mas por alguma razão você não chega a lugar nenhum. Está tudo parado, está tudo estagnado, está tudo estranho. O Senhor Deus, Ele olha para nós hoje com olhos de misericórdia e de graça, querendo nos libertar. E Ele vem hoje dizendo para você: passemos adiante. Ele vem hoje dizendo para nós, igreja, vamos passar para o outro lado, porque o meu desejo é levar vocês adiante e não ficarmos parados, e não ficarmos estagnados. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor pode nos dar graça. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos nesta manhã, Senhor, colocando a nossa vida diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, meu amado Pai, o Senhor nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. O Senhor sabe como está funcionando a nossa vida. O Senhor sabe de coisas que não estão funcionando. Senhor, nós estamos, ó Senhor, meu Deus, com desejo de ir para a frente, Senhor, mas nós simplesmente conseguimos sair para o lado e muitas das vezes a nossa vida até mesmo volta para trás. Meu Deus, meu amado Pai,
tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Senhor, a conduzir a nossa vida, a nossa existência, a nossa casa adiante e à frente, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que tem situações que estão paralisadas, estagnadas, nós não saímos disso, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor venha nos libertar hoje, Senhor, de toda a estagnação. Apresenta, querido, apresenta a sua vida diante de Jesus hoje. Apresenta hoje a sua vida, igreja, diante de Deus. Peça para Ele te levar adiante, peça para Ele te arrancar dessa situação que não muda, que não muda. Ele tem poder, Ele tem graça para te dar virtudes que te faltam para ir adiante. Ele tem poder, Ele tem graça para te libertar daquilo que te prende. Oh, papai querido, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, vem nesse lugar em nome de Jesus, vem libertando, Senhor, vem sarando, vem alcançando vidas hoje neste lugar, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, nós oramos repreendendo toda forma de estagnação. No nome de Jesus, nós ordenamos que toda estagnação caia por terra. Nós repreendemos, ó Pai querido, tudo aquilo que amarra a nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos essas virtudes básicas que o Senhor quer achar em nós, para levar a nossa vida adiante, para que o nosso casamento vá adiante, para que a nossa casa, a nossa família, para aquilo que nós fazemos vá em diante, vá em frente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Dá graça, Senhor, meu Deus, amado Pai, na vida dos meus irmãos que aqui estão. Espírito de Deus vai rompendo com toda limitação, vai rompendo com toda estagnação, vai concedendo virtude, vai concedendo graça, Senhor, na vida do teu filho. Oh, em nome de Jesus, muda esta situação, Senhor, muda esta situação, Senhor, transforma esta situação, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos parados já há algum tempo. Meu Deus, meu amado Pai, já tem um tempo que as coisas não estão funcionando, não estamos conseguindo ir em frente, não estamos conseguindo ir adiante. Senhor, tem misericórdia, estende a tua mão e dá graça, e concede virtude, e traz libertação em nome de Jesus. Rompa essa estagnação em nome de Jesus.
Aleluia. Estamos encerrando. Ore pela pessoa que está ao seu lado. Abençoe a vida dela. Ordene que toda estagnação saia da vida dela em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja liberto de toda a estagnação, em nome de Jesus. Que a sua vida tenha um romper neste dia, em nome de Jesus. Que a sua vida vá adiante, que a sua vida vá à frente, que a sua vida vá adiante, em nome de Jesus. Que Deus consiga levar você, a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, as suas finanças, sua vida ministerial, seus projetos adiante, adiante, em frente, em nome de Jesus. Senhor, eu oro neste momento, Senhor, para que aquele que se tornou escravo do pecado, Senhor, seja liberto, seja livre, através do arrependimento, Senhor Deus, para que possa fluir, Senhor, para que possa entrar, Senhor, nas oportunidades que a vida e o Senhor concede em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e pedimos a Ti, concede-nos as virtudes que nos faltam. Concede-nos as virtudes que nos faltam, Senhor, para que o Senhor possa nos levar adiante, em frente, porque nós queremos chegar do outro lado com a nossa vida, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor, de sermos socorridos e sermos ajudados pelo Senhor, em o nome de Jesus, em o nome poderoso de Jesus. Quem concorda, diga amém. Vamos estar orando e encerrando, amém? Permita Deus te levar adiante, porque Ele quer sempre te levar adiante, amém? Permita, não resista a Ele, mas permita, peça ajuda dEle, peça graça, permita Ele te levar, porque Ele quer te levar adiante. O inimigo quer que você fique na mesma e ande para trás, mas o Senhor Deus, Ele tem planos de nos levar sempre para frente, queridos. Dependa dEle, dependa do Senhor 100%.